Prontinho. Então vamos lá. Muito bem-vindo a todos, muito obrigada por estar aqui novamente. Agora eu vou fazer os mantras para que a gente possa eh, se conectar com a cadeia de sucessão discipular, para que todos os mestres espirituais, todas as pessoas sábias que têm passado por esse conhecimento de mestre para discípulo, possam nos abençoar e que a gente possa realmente ter uma compreensão profunda e de coração desse conhecimento ancestral. Então, quem souber os mantras pode acompanhar, quem não souber, simplesmente fechar os olhos e escutar, já está ótimo. Jai Guru Apatita Pawana ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Guru Maharaj ki jai. Om Ajnanan Timirandasyan Gyanan Janan Shalakaya Chaksurum Militan Jene Tasmai Sri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Divyajnanam Pradajine Srimate Paramadvaiti Swamine Asirupine Sharanagata Bhaktevya Sudha Bhakti Vidajine Vishuddha Bhakti Siddhanta Daradharani Sevine Namo Mahavandanjaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Chivese Namaha Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanya Hitayansha Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Kesavasya Cha Krishna Bhakti Praji Devi Satchavaitai Namo Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evascha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Jai Guru Padita Pavana ki Jai, Shantu Maharaj ki Jai, Buddha Maharaj ki Jai, Sra Buddha Paramadvaita ki Jai. Haribo, Bhagavad Gita ki Jai. Então, vamos lá. A gente está, para quem está chegando agora, se senta muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quem está chegando agora, a gente está estudando o Bhagavad Gita. Estamos logo no início, então esse é um bom momento para chegar, porque a gente, apesar que já estamos no capítulo 2, mas o capítulo 2 é o resumo de tudo que vai ser explicado ao longo do Bhagavad Gita. É um capítulo muito importante, porém tudo vai ser de novo falado ao longo do Bhagavad Gita. O dos temas com que começa o Bhagavad Gita principal é a diferença entre corpo e alma. Então, para quem não conhece, que está chegando agora, se ao longo da explicação tiver perguntas, pode fazer, não tem problema. E a ideia é que a gente possa fazer esse estudo bem interativo e conversar, e que dessa forma a gente possa se aprofundar mais. O Bhagavad Gita é uma conversa entre Krishna e Arjuna. Krishna é a suprema personalidade de Deus e Arjuna é seu amigo, que é um guerreiro, e ele está a ponto de acontecer uma batalha. Krishna, nesse momento, como no Bhagavad Gita ele mesmo vai dizer mais para frente, ele de tempos em tempos vem e entra na sua própria criação, que é aqui na Terra, e realiza atividades como se ele fosse um ser humano.
mesmo ele sendo a suprema personalidade de Deus. Então, quando ele realiza essas atividades, é, obviamente são dignas da gente estudar, compreender, saber o que que a suprema personalidade de Deus fala, o que que ele faz. E essa conversa é um resumo da sabedoria védica, do que é mais essencial na sabedoria védica. Os Vedas são enormes, eles se dividem em seis ramos. O conhecimento védico se divide em seis ramos, mas eles são livros que, se a gente for ler, a nossa vida não é suficiente para ler todos os livros védicos. Então, o Bhagavad Gita, ele apresenta um resumo do que é essencial, o que é mais importante. Então, é, vou colocar aqui, a vez passada a gente parou quando Arjuna faz a sua primeira pergunta. O Bhagavad Gita é uma conversa em que Arjuna ele vai fazer uma série de perguntas para Krishna. Então começa. Ai, o que que eu fiz? Vocês não estão vendo a minha tela, né? Eu tô vendo, Está vendo a apresentação? aham, como autor sem reações. Ah, beleza. Agora eu acho que eu já voltei. Não sei se eu voltei da forma certa ou não. Estou vendo aqui a luta. Ah, deixa eu ver. Eu vou compartilhar de novo porque eu parei de ver a tela que eu estava compartilhando. Agora estou vendo. Vocês estão vendo também, né? Sim, Beleza. Ótimo. Então, nessa conversa entre Krishna e Arjuna, eh, no campo de batalha, no momento em que Arjuna está vivendo uma perplexidade, um desespero de ver que ele vai ter que enfrentar os seus próprios parentes na luta. Aí ele quer desistir da luta, mas Krishna, depois de que o próprio Arjuna o aceita como seu mestre espiritual, então Krishna começa a dar para ele argumentos de por que sim ele deve lutar. E ele começa explicando a diferença entre corpo e alma. Depois começa a falar acerca de como se libertar do cativeiro material a partir da ação desinteressada. E aí começa a conversa. Então, nesse momento, Arjuna vai fazer a sua primeira pergunta. Então, aqui, apresentar. Agora, se vocês estão vendo em tela cheia, né? Só que a gente parou nessa primeira pergunta. Deixa eu chegar até lá. Como eu falei, tudo que a gente viu até agora, Krishna vai explicar tudo de novo em detalhe. Ele está fazendo esse segundo capítulo, é chamado também o resumo do conteúdo do Gita. É um capítulo muito importante, mas tudo vai ser detalhado ainda mais nos próximos capítulos. É, então, a gente já viu essa parte. Então, o Krishna está explicando aqui acerca de como um sábio atua, né? Ele fala como um sábio está atuando, como um sábio ele não se enreda com as ações materiais, né? Como ele se torna indiferente a tudo que, até mesmo a qualquer coisa que possa ser uma interpretação materialista dos Vedas. E então, a gente chega à primeira pergunta. Então, neste ponto que a gente parou. Então, aqui Krishna está explicando para Arjuna acerca de como um sábio ele se desenreda e ele não está procurando nem atuar de forma boa para obter um resultado bom, ou seja, fazer as atividades caridosas ou atividades, ser uma boa pessoa com o objetivo de ter
um futuro melhor, né? Como com a ideia de ganhar um nascimento em planetas superiores, celestiais, ou de ir para o céu, ou de como ser recompensado por isso. Então, ele não espera atuar bem para ser recompensado, mas ele também não atua de forma errada, não por medo do castigo, senão porque ele simplesmente faz o que tem que ser feito, mas sem esperar nem recompensa, nem castigo. Ele simplesmente está atuando como ele tem que atuar. Então, isso deixa Arjuna confuso, e por isso que Arjuna vai fazer a sua primeira pergunta. Ao longo do Bhagavad Gita, a gente vai ter essa conversa de perguntas e respostas. Então, Krishna vai responder as perguntas de Arjuna e a partir dessas perguntas é que ele vai explicar essa sabedoria védica, mas Arjuna, ele faz as perguntas. E essa é a primeira pergunta, ele vai fazer ao longo do Bhagavad Gita 16 perguntas. E esta é a primeira pergunta que ele vai fazer. Então, Arjuna diz, no verso 2, capítulo 2, verso 54, Arjuna disse: Quais são os sintomas daquele cuja consciência está acima absorta na transcendência? Como fala e qual é sua linguagem? Como se senta e como caminha? Então, é uma pergunta muito interessante. A Yara mandou Haribol. Haribol, Ayara. Anandini. Que bom te ver por aqui. Então, a Arjuna está perguntando, tá bom, você me falou acerca de uma pessoa que está na transcendência, então ele se desapega tanto das boas quanto das más ações, ele faz isso, faz aquilo, mas como que eu consigo realmente reconhecer uma pessoa que está na transcendência? Então, ele quer sintomas reais, que ele consiga ver. Que se ele vê uma pessoa, porque é muito fácil a gente ver muitos supostos pseudo-transcendentalistas, que você não tem como saber diferenciar quem é realmente um transcendentalista. Então, muitas pessoas se colocam numa roupa bonita de monge, ou de yogi, ou de do que for, mas será que essa pessoa é realmente um transcendentalista? Então, obviamente, é... Ai, que pena, Jonathan não está conseguindo ouvir. Entendi. Tudo bem, Jonathan, fica gravado e depois você consegue acompanhar. Eh, Espero que a gente possa se ver aqui em Bastidão. Haribo, um abraço. Então, Arjuna, ele é uma pessoa inteligente e ele não quer ser simplesmente um sentimentalista que se confunda por atitudes externas. O que acontece hoje em dia, que até mesmo muitas pessoas perdem a sua fé nas práticas espirituais, porque existem muitas pessoas que mentem. Que simplesmente se colocam numa roupa bonita e e falam muito bonito e são inclusive eruditos e podem até falar de um jeito XY, mas no fundo estão cheios de desejos materiais e se deixam governar por esses desejos materiais. Então, Arjuna, que não é um tolo, Arjuna, que é uma pessoa muito inteligente, ele quer saber quais são os sintomas, como reconhecer um transcendentalista de verdade. Então, por isso ele pergunta, ele faz aqui várias perguntas. Ele pergunta quais são os sintomas dessa pessoa que tem a sua consciência absorta na transcendência, como ele fala, como ele senta e como ele caminha. Então, são basicamente quatro perguntas em uma só, né? E essas quatro perguntas, cada uma tem um sentido. Quando ele fala como ele fala, então a gente sabe que pelo que uma pessoa fala, se reconhece se é sábio ou se é tolo, né? Normalmente tem pessoas que onde a gente fala, nossa, é melhor quando. Até que falou, né? Começou a falar, você já fala, nossa, essa pessoa não é tão interessante assim quanto parecia, né? Caladinho fica mais bonito. Mas a ideia é que um sábio você reconhece pelo que ele vai falar também, né?
Mas, obviamente, hoje em dia tem muitas pessoas que sabem falar muito bem, muito bonito, muito incrível, que parece que fossem super iluminadas, e não é suficiente isso, porque até aí ainda podemos ser enganados. Então, ele pergunta como se senta. Como se senta, ele se refere a como ele se estabelece no mundo, como ele interage com os objetos dos sentidos, porque o que importa no último é os desejos, como a gente já falou como a gente, na verdade, vamos falar ainda, o desejo e para onde os nossos desejos nos conduzem. E no caso de um transcendentalista, ele não carece de desejos. Uma das características da alma é que sempre deseja. Então, nós sempre temos algum desejo e o desejo é uma força motora. Mas que tipo de desejo nós temos é o que vai fazer toda a diferença. E isso é tão importante que até na justiça se reconhece, né? É muito diferente quando, por exemplo, alguém em um acidente mata outra pessoa sem intenção e quando alguém tinha intenção, por exemplo, né? Há uma diferença. Então, a intenção importa, o desejo importa e não só importa, sino que ele vai nos conduzir constantemente. Então, e esse desejo por desfrutar dos objetos dos sentidos. é, É muito importante, obviamente, a gente ter contato com os objetos do sentido. Se nós não comemos, o corpo morre. É simples assim. Se a gente não está em contato com coisas que sejam agradáveis, música agradável, visões de paisagens bonitos, nós ficamos doentes. Então, estar em contato com os objetos dos sentidos faz parte da vida. Mas como que uma pessoa sábia, que é transcendentalista, como ele se relaciona com esses objetos dos sentidos? Qual que é a diferença entre a forma como ele se relaciona com os objetos dos sentidos e a forma como uma pessoa comum está relacionada com os objetos dos sentidos e como ele, no meio dessa interação, consegue se manter fixo na transcendência? Então, esse é o sentido dessa parte da pergunta. E como caminha? Ou seja, como ele se expressa neste mundo, como que ele reage perante uma situação, porque todo mundo tem que passar por situações difíceis. Não é que o transcendentalista, porque já está em uma, está no caminho espiritual, quer dizer que ele nunca reaja ou que ele esteja sempre em paz, né? Por exemplo, que às vezes se espera que que um yogi, né? Então, esteja sempre pacífico, esteja sempre. Não, é um ser humano, mas qual que é a diferença então? Como que ele reage, especialmente quando ele é louvado e quando ele é difamado? Qual que é a reação que ele vai ter, né? Porque todos nós temos que passar por momentos e por situações em que alguém nos louva, né? Fala um monte de coisas boas de nós e temos que depois passar por situações em que nos criticam, em que as pessoas falam mal de nós, do que fazemos, do que pensamos, do que comemos, do que vestimos. Essa é a parte que a gente mais conhece, né? Então, mas como que um transcendentalista se se relaciona com isso, né? Como que ele, qual que, que tipo de sentimentos ele tem, né? Então, como que ele se relaciona com o afeto ou com a inveja, etc, etc, etc. Então, esse é o sentido da pergunta de Arjuna. E agora, Krishna vai responder. Então, Sanjaya, que está narrando essa conversa, então ele fala. O bem-aventurado Senhor disse, ó Arjuna, Partha. Partha é outro nome de Arjuna, que quer dizer que ele é o filho de Prita, ou seja, o filho de Kunti Devi, que é uma devota muito elevada, um grande devota do Senhor Supremo. Então, o Arjuna Partha disse que uma pessoa está em consciência transcendental pura quando renuncia a toda classe de desejo pela satisfação dos sentidos, os quais surgem do funcionamento mental e quando sua mente encontra satisfação unicamente no eu. Fácil, né? Facinho, facinho. A gente não tem nenhum desejo, né? A gente só encontrar o único que satisfaz nós é a gente estar concentrado no próprio eu, na meditação no próprio eu. Facinho, né? Para onde? Então, na verdade, não é tão simples. Então, vamos ver o que que falam nossos mestres ao respeito, né?
Então, até o final desse capítulo, Krishna vai responder as perguntas, essas perguntas. Então, a gente já está no final do capítulo 2. Krishna vai focar em responder essas perguntas. Aqui diz: não pode se renunciar aos desejos de forma artificial. Quem não está situado na transcendência, de certo, está refugiado em suas próprias tramas mentais. Então, como eu falei, e como a gente vai ainda falar muito sobre isso, o desejo importa. Importa muito. E o desejo vai manifestar. Praticamente todo na nossa vida vai se desenvolver a partir do nosso desejo. Então, como diz o ditado, tenha muito cuidado com o que você deseja, porque uma hora vai se cumprir. Uma hora, a isso é o que a gente vai entregar a nossa energia. Então, o Senhor Supremo falou: uma diva de inteligência inabalável liberta sua mente de todos os desejos e fica satisfeita por experimentar a natureza bem-aventurada de sua posição constitucional. Semelhante diva é um Sthita Prajna. Essa é a tradução de Sri Bhaktivinoda Thakur. Então, o que que isso quer dizer? É, uma característica de um transcendentalista é que ele não está desejando um monte de coisas, ele não está querendo ter o carro de último modelo, ele não está querendo desfrutar da vida sexual, ele não está querendo comer a comida mais gostosa e, especialmente, ele não está buscando uma posição de reconhecimento. Esse é um dos desejos mais sutis que todo mundo tem, que todos temos, que é o desejo de ser reconhecido, de ter uma posição, da gente ter prestígio. E um transcendentalista não tem esse desejo, porque ele simplesmente já vê o mundo social, material, como algo que não é realmente desejável, porque há uma felicidade muito superior, e essa felicidade se encontra no próprio eu, ou seja, no próprio ser, em compreender a alma, em compreender o ser e a sua relação suprema com o ser supremo, a sua relação íntima e de amor. Então, um transcendentalista já tem isso como algo claro na sua vida. Então, ele não está correndo atrás de coisas materiais. Então, normalmente, um transcendentalista que, no fundo, está querendo ganhar dinheiro ou ganhar isso, nada contra ter dinheiro. A gente está falando de um transcendentalista, de uma pessoa que está focada nisso. O próprio Arjuna, ele é um transcendentalista, apesar dele aqui estar fazendo o papel de alguém que está fazendo perguntas e tudo mais, mas ele mesmo é um transcendentalista. E faz parte da família real e ele ganha muita riqueza. De fato, um dos nomes com que Krishna se refere a Arjuna é Dhananjaya, que quer dizer a pessoa que ganha muitas riquezas. Então, mas ele não tem desejo disso para ele mesmo. Obviamente, o desejo é uma coisa tão sutil que é apenas. Tem muitos casos, na maioria das vezes, apenas eu consigo saber do meu próprio desejo. Porque às vezes é muito fácil dizer, ai, eu não quero isso para mim, na verdade, eu não quero isso. Então, por isso, o processo do avanço espiritual não tem nada a ver com o que os outros pensem acerca de mim. Tem a ver com o que eu realmente sou, com o que eu realmente sinto e com aquilo que realmente está no meu íntimo. Então, não adianta a gente querer. Julgar a outra pessoa pensando que ele é isso ou aquilo. A gente simplesmente tem que estar atento a nós mesmos e compreender se dentro de mim há desejos ou não. E a sinceridade é o único que vai poder nos ajudar, né? Muita sinceridade para a gente entender quais são os desejos que eu tenho, e esses desejos são os que fazem eu trabalhar todo dia, porque no último, se eu estou trabalhando em prol de satisfazer um desejo, pode ser o desejo de ter uma vida tranquila, de ter conforto material, de ter uma família, de ter isso, de ter aquilo. Então, e não é que isso seja um problema, é que todos nós estamos enredados na vida material de uma forma ou de outra, e não é simplesmente artificialmente que nós vamos poder nos libertar desses desejos. Por isso que Krishna, que aqui os nossos acharyas falam, ninguém pode se libertar dos desejos de forma artificial, porque isso não dá certo.
Krishna vai ainda explicar isso mais para frente. Então, aqui se usam algumas palavras como Shita Prajna, que é uma palavra para definir um transcendentalista, como aquele cuja inteligência está sempre estável. A sua inteligência, ela já não está mais pensando, ah, será que eu tenho que seguir esse caminho? Será que eu tenho que seguir esse outro caminho? Será que é por aqui? Será que eu devo ganhar dinheiro? Será que eu devo me dedicar à vida espiritual? Será que eu devo comer? Será que eu devo dormir? Ele tem a sua inteligência fixa em qual é a sua meta. Ele não tem um monte de metas diversas. Ele já tem muito claro o que eu quero é a autorrealização. É isso que eu quero. É para lá que eu vou. Então, por isso, o transcendentalista é chamado de Stita Prajna, ou seja, aquele cuja inteligência está sempre estável. Sarvan, né? Alguém sem nenhum vestígio de desejo material. É outra palavra que se usa para definir um transcendentalista, Sarvan. Aquele que não tem nenhum desejo material, nem sequer o desejo de liberação. Então, a gente normalmente tem desejo de progresso econômico. A gente se fala nos Vedas de cinco metas, ou de cinco grupos de desejos também poderíamos dizer assim. Então, é Dharma, Artha, Kama, Moksha e Prema. Então, Dharma é o desejo de ser uma boa pessoa. Esse é o Dharma. Então, Dharma é quando eu desejo ser bom, e é um desejo muito bom, ou quando eu desejo cultivar a virtude. E o desejo, a virtude, ou ser uma boa pessoa, é a base para todos os outros desejos serem satisfeitos. Então, aí vem Artha, que é o progresso econômico, é a gente conseguir obter riquezas. Basicamente, isso é arte, progredir economicamente. Só que a arte só se consegue quando você tem virtude. Esse o raciocínio védico. É que você só consegue ter desenvolvimento econômico quando você é uma pessoa virtuosa ou quando você praticou a virtude, mesmo que isso tenha sido em vidas passadas, mesmo que nessa vida uma pessoa possa parecer que tem muito desenvolvimento econômico, mas não tem virtude, normalmente essa pessoa está desfrutando do que fez de virtuoso em vidas passadas e está cultivando um futuro, com certeza, sem progresso econômico, porque não está acumulando méritos virtuosos. Esse é o raciocínio védico. Aí de Artha vem Kama. Kama quer dizer o desfrute, desfrute dos sentidos. Então, uma vez que a gente acumula méritos virtuosos e, portanto, consegue progredir economicamente, vem a possibilidade de desfrutar dos sentidos. Obviamente, todos desfrutamos do sentido de uma forma ou de outra, mas é, esse acaba sendo uma meta ou um grupo de desejos materiais, né? Tem pessoas que desejam ser boas, tem pessoas que desejam progredir economicamente, ter uma posição economicamente X ou Y, e tem pessoas que simplesmente querem desfrutar dos sentidos. E tem pessoas que desejam moksha. Moksha quer dizer liberação, quer dizer, eu não quero nenhum dos anteriores, mas eu quero não sofrer. Eu já sei que sempre que eu tenho algo de desfrute, por trás sempre traz um sofrimento. Então, eu posso me apaixonar por alguém, desfrutar com essa pessoa, mas uma hora essa pessoa vai me largar, ou uma hora essa pessoa vai morrer, ou uma hora eu vou ficar doente. Então, eu não posso desfrutar 100%, porque também tem a doença, tem a velhice, tem a morte, um monte de empecilhos para o meu desfrute. Então, se eu não posso desfrutar, eu quero não sofrer. E esse desejo se chama moksha, liberação. Eu quero me libertar do sofrimento. Então, esses são os quatro desejos, por assim dizer. Mas existe um desejo transcendental, que é prema, que é o desejo por desenvolver amor puro por Deus. Prema é a palavra sânscrita que se refere a amor puro por Deus. Diferente de kama, que se referiria a esse amor mais material, por assim dizer. Então, Sarvan se refere a alguém que não tem nenhum desejo material, ou seja, a pessoa que nem sequer está almejando a liberação, que nem sequer está almejando se libertar do sofrimento. Então, esse é um nível bem para cima, né? A gente pode não ter desejos grandes, desejos materiais, a gente pode simplesmente querer uma vida tranquila, tudo mais, mas tem pessoas que
que nem deseja nada disso, simplesmente deseja não sofrer e normalmente acabam renunciando a tudo. Mas por muito por cima disso está a pessoa que nem sequer do sofrimento deseja se libertar. Simplesmente está fixo, focado na transcendência, ou seja, na autorrealização, em compreender o eu e compreender a relação desse eu com a supremo, com o eu supremo. Então, outra palavra usada aqui é Manogatán, capacidade de abandonar os desejos materiais surgidos de uma natureza não espiritual. Todos nós temos desejos materiais. Até mesmo um transcendentalista pode se ver afetado por desejos materiais. De acordo com seu avanço, ele vai ser mais afetado ou menos afetado. Mas um transcendentalista fixo, um Sthita Prajna, então ele vai ser capaz de abandonar esses desejos. Quer dizer, não é que ele nunca vai surgir um desejo nele. E por isso que uma pessoa que está fixa na transcendência se cuida. Então, uma pessoa que está fixa na transcendência, ele não quer ficar em um lugar ou escutando uma certa música que vai incentivar mais os desejos. Por isso que um transcendentalista se cuida muito o que come, porque quando a gente come, a gente também come a consciência, da pessoa que cozinha, a gente também come, os pensamentos. Então, um transcendentalista não quer estar no meio de pessoas que estão constantemente pensando em como incrementar o desfrute corporal. Porque nós também somos afetados, todos nós somos afetados, né? Como diz o ditado, me diga com quem andas, que direi quem tu és. Então, isso aplica para todo mundo. Por isso que dentro do processo da transcendência, o processo espiritual do Bhakti Yoga, se recomenda tenha muito cuidado com quem você anda. Tenha muito cuidado com o que você come. Então, a prática do yoga, você não tem como controlar a mente simplesmente se sentando e artificialmente tentando controlar os seus pensamentos. A mente só pode ser controlada se você compreender o que realmente afeta a mente e seguir um processo adequado para evitar aquilo que perturba a mente. Então, a mente só pode ser controlada se a gente realmente evitar qualquer perturbação. Então, se eu for escutar. Certas músicas que simplesmente vão incentivar o desejo sexual, é muito difícil eu manter uma vida celibatária, por exemplo, né? Então, isso é tão óbvio quanto um mais um é dois. Porém, um transcendentalista ou um pseudo-transcendentalista que diz querer controlar a sua vida, os seus sentidos, a sua vida sexual, a sua mente, mas não evita esse tipo de circunstâncias, com certeza vai ser dominado pelos seus desejos. Com certeza. Então, a gente tem que entender qual é a natureza da mente se a gente quiser realmente controlar a mente. Então, os desejos, eles surgem da mente. A mente, ela é influenciada pelas gunas. As gunas são os modos da natureza material. Krishna vai dedicar um capítulo inteiro no Bhagavad Gita para explicar quais são essas energias que influenciam a mente. E basicamente, esses desejos, eles podem estar num nível muito, muito baixo, muito, por assim dizer, ligado ao corpo mesmo, podem estar um pouquinho mais ligados com a mente, com certas coisas, ou podem estar mais ligados com como falar isso, com um plano muito mais bondoso, de generosidade, de até renúncia, tudo mais, mas em últimas eles influenciam na mente, e se a gente não souber como eles influenciam na mente, a gente nunca vai conseguir se libertar desses desejos que mantêm a gente sempre preso do ciclo de nascimentos e mortes. Se a natureza desses desejos fosse espiritual, não seria possível abandoná-los, assim como o calor não abandona o fogo. Então, quando a gente está falando de desejo, a gente está falando de desejos materiais, porque, como eu falei, nós sempre desejamos. Até mesmo um transcendentalista tem desejos, até mesmo a suprema personalidade de Deus tem desejos, e desejar por si só não é errado, porque é uma característica da alma. O ponto é o que eu desejo. Então, o desejo material ele pode ser abandonado por quê?
Porque o desejo material está focado no corpo, em satisfazer o corpo. E como a gente viu nos versos anteriores, a alma nada tem a ver com o corpo. Ela simplesmente está falsamente identificada com essa máquina que é o corpo. Mas o corpo ele é finito, a alma o corpo, a alma é eterna, né? O corpo está destinado a morrer, ele é morto por si só. A alma é a fonte de vida, o corpo é inconsciente, a alma é consciente. Então, nada que seja da natureza contrária à alma pode satisfazer a alma. Então, o problema dos desejos materiais é que eles estão, como o fundamento deles é a falsa concepção de que eu sou o corpo e que tudo aquilo que tem a ver com o corpo tem a ver comigo, a minha família, os meus filhos, as minhas riquezas, o meu carro, a minha casa, mas na verdade nada disso tem uma relação real ou direta com a alma, com o ser em si, com quem eu realmente sou. Mas quem eu realmente sou também desejo. Eu também tenho desejos, mas eu preciso, o processo de autorrealização é precisamente compreender qual é o desejo da alma, qual é o meu verdadeiro desejo como ser transcendente, como ser espiritual que eu sou, certo? Se tiverem alguma pergunta até aí, lembrem que podem fazer em qualquer momento, tá bom? Por enquanto, eu vou continuando, até alguém me parar e falar, não, calma aí que eu quero perguntar alguma coisa, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui tem um exemplo para lá do Maharaj, né? Diz, meu querido senhor de olhos de lótus, quem abandona todos os desejos materiais acumulados no coração, qualifica-se para conquistar opulências iguais às suas. Prahlada Maharaj, ele é um grande devoto da Suprema Personalidade de Deus. Ele era apenas um menininho de 5 anos quando o próprio Senhor Supremo apareceu perante ele e o protegeu do pai que queria assassiná-lo. É uma história bem bonita que se encontra em todos os Puranas e especialmente no Bhagavata Purana, o Srimad Bhagavatam, dedica um canto praticamente inteiro a contar os detalhes dessa história. E ele fala para a Suprema Personalidade de Deus, fala que a pessoa que consegue abandonar os desejos acumulados no coração, essa pessoa qualifica-se para ter opulências iguais às do Senhor Supremo. Então, essa pessoa qualifica-se para entrar no reino de Deus, por usar uma terminologia cristã, de alguma forma, né? Essa pessoa se qualifica. Então, os nossos desejos importam. Basicamente, esse é o ponto. O que nós desejamos tem muita importância. E essa é uma análise que só nós mesmos podemos fazer. Cada um de nós tem que fazer a sua própria análise de o que que realmente me move, o que que eu realmente desejo, né? Obviamente, temos todos nossa possibilidade de nos autoenganar, mas conforme a gente vai desejando algo mais profundo, mais real, cada vez a gente se engana menos, porque, como disse agora há pouco para vocês, não importa o que os outros pensem de mim, né? Normalmente as pessoas seguem um processo religioso com uma certa ideia de que se os outros pensam bem de mim, se o sacerdote, se o guru, ou se o outro acha que eu sou muito bonzinho, e mesmo que seja mentira, então já estou, já automaticamente eu ganhei o céu, né? Mas, na verdade, não faz sentido. O que importa é o que eu tenho dentro mesmo, né? Então, o que que é dentro é o que vai fazer a diferença. Então, o verso 2,56 diz: aquele que não se perturba apesar das três misérias, nem se exalta quando há felicidade, e que está livre de todos apego, temor e ira, é chamado de sábio com mente estável. Então, vamos ver aqui. Então, não se perturba com as três misérias. Os Vedas descrevem três tipos de misérias: Adhyatmika Klesha, Klesha que significa miséria, Adibhautika Klesha e Adidaivika Klesha. Basicamente, são as misérias que são causadas pelo próprio corpo e pela nossa própria mente. Ou seja, o corpo fica doente, isso é uma miséria. A mente está constantemente perturbada, constantemente sofrendo,
puxando nós para baixo, para entrar em depressão, para estar tristes, ou desejando coisas, ou invejando. Então, a mente está constantemente gerando misérias. A dibáutica clecha são as misérias causadas por outras entidades vivas. Os mosquitos, os animais, os vizinhos, a família, o chefe, todas as outras entidades vivas que causam misérias, né? Que nos perturbam de alguma forma na nossa tranquilidade. E a Didáica Klesha se refere às misérias causadas pelos devas, ou seja, aqueles que controlam a natureza, como quando tem terremotos, quando tem um tsunami, quando tem um frio excessivo, quando tem calor excessivo. Então, nós constantemente nada pode ser perfeito, né? Parece que é uma lei, né? Tudo para quando já parece que vai ser perfeito, alguma coisa acontece. E aí a gente sempre tem um motivo para estar sofrendo. Então, será que um transcendentalista, então, ele automaticamente para todo o seu sofrimento? Não. O ponto é com qual mentalidade ele vai se enfrentar com esse sofrimento causado pela mente. Então, não é que um transcendentalista não tem mente, então a sua mente não está também constantemente falando para ele alguma coisa e tentando. Não. Ele também tem que lutar com a sua própria mente. Só que, obviamente, ele já está mais fixo, então, digamos que ele não é derrotado tão fácil, né? A gente, alguém fala alguma coisa para nós e nós já entramos em pânico, né? Alguém fala mal. Alguém está falando mal de nós, ou alguém fala o que pensa, ou a gente imagina que o outro está pensando isso ou aquilo sobre mim, e eu já começo a sofrer porque o outro está pensando isso ou aquilo, ou porque provavelmente falou isso ou aquilo para outra pessoa, então a gente já começa a sofrer por conta disso. O transcendentalista também acontece, mas ele não vai ficar fixo aí, ele consegue não ser afetado. Letícia, pode falar. Então, só para ver se entende. Então, o transcendentalista, ele não sofre? As coisas acontecem, mas ele consegue lidar? Ou ele sofre e consegue lidar com o sofrimento, ou ele não sofre? Sofre. Pode Sofre. sofrer, é como, não quer dizer que não sofra, esse é o ponto. O ponto é Tá. como lidar com esse sofrimento ou com essa perturbação. É tipo, se a casa cai, não importa ser um transcendentalista, tipo, se os seus seres queridos morrem, vai sofrer. Mas é Sim. diferente se entregar à lamentação, porque eu penso que pronto, que a vida acabou, que nesse momento já é tudo, e outra coisa é você compreender que essa pessoa também chegou no seu processo, que era certo e que a alma é eterna e vai continuar, não quer dizer que ele não sofra. É tipo, é lindo quando a gente lê o Mahabharata, até a própria Suprema Personalidade de Deus manifesta tristeza, até ele sente tristeza. Até ele, às vezes, quando ele atua como um ser humano comum, ele às vezes se sente até impotente, mesmo que ele é todo-poderoso. Porque ele nos dá liberdade, então ele também entra nessa situação de, tá bom, no final do Bhagavad Gita, Krishna fala para Arjuna, Uhum. eu já te expliquei, agora você decida. Entende? Então, até mesmo nesse caso, ele renuncia ao seu próprio onipotência para dar liberdade. Então, se a própria Suprema Personalidade de Deus sente-se tristeza, se ele mesmo se sente impotente em alguma situação, mesmo sendo todo-poderoso, então o que dizer de um ser humano? Mesmo um transcendentalista sofre, mas o ponto é esse, é como lidar e como compreender esse sofrimento. E como não se entregar completamente ao sofrimento. É como essa é a diferença, né? Não é que ele então agora ai, nada disso me causa dor. Claro que causa dor, com certeza. Se você é picado por um mosquito, se você tem uma doença, vai doer. O corpo vai doer, mesmo você sendo um transcendentalista. Mas como você lida com isso? Então, o transcendentalista ele vai lidar de tal forma que ele não vai se perturbar. E não se perturbar não quer dizer não sofrer, quer dizer nem sequer esse sofrimento vai tirar ele da sua determinação.
Essa é a diferença. Mesmo ele sofrendo, ele vai continuar fixo na sua determinação. É por isso que o caminho da transcendência não é unicamente para alguém que pode renunciar a tudo. Não se trata de externamente renunciar a tudo. Cada um de nós, na nossa própria casa, a gente pode ser um transcendentalista. Porque nós temos que viver um monte de situações, mas o que importa não é a situação em si, sino como que eu vou lidar com essa situação. Então, o transcendentalista não é uma pessoa que pode abandonar tudo, ir para a floresta e pronto, e acabou tudo. No Mahabharata, quando eles estão exilados, eles constantemente se lamentam porque eles estão exilados, porque eles estão sofrendo, porque isso, mas ao mesmo tempo, eles estão vivendo a oportunidade de estar constantemente estudando as escrituras, praticando estar na companhia de sábios, coisa que eles não podiam talvez fazer ou faziam antes, mas agora eles estão aproveitando essa oportunidade. Então, não é, e quando chega a hora da guerra, eles também não falam, ah, eu não vou lutar, que foi a proposta de Arjuna no começo do Bhagavad Gita, falou, eu não vou lutar. É melhor eu largar tudo e ir embora para a floresta. E ele fala: não, você tem que viver a sua vida. O ponto é que você não pode se perturbar por isso, você não pode se identificar com o corpo a tal ponto que você acha que isso é todo na sua vida, que as suas circunstâncias são um todo na vida. Senão que você tem que saber que no meio dessas circunstâncias você ainda pode e deve se focar na busca espiritual, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis. Então, essa que é a diferença, né? O transcendentalista, né? A gente está muito acostumado que o transcendentalista é uma pessoa que então já... a gente está mais acostumado com a faceta externa, né? Que então ele veste de monge. Eu aqui também coloquei uma imagem de um monge, né? Mas poderia ter colocado a imagem de uma dona de casa também. Uma dona de casa também pode ser transcendentalista. E esse que é o ponto, porque o que importa não é a veste externa e não é a circunstância externa, senão a minha relação com essa circunstância. Então, é por isso que a gente vê no Mahabharata história de pessoas que vivem as suas vidas. O próprio Arjuna, ele vive a sua vida, só que ele está focado na sua relação com Krishna também, né? Na sua amizade, amizade. Eu cheguei da Colômbia, já não sei mais como se fala português. Confundo todas Amizade? as... Amizade. É Amizade. amizade. Isso, amizade. Obrigada. A mãe dele, né, que é Kunti Devi, ela é uma rainha, ela é uma princesa, depois ela se torna, ela vive um monte de circunstâncias, todos eles estão vivendo diferentes circunstâncias da sua própria vida, mas eles são transcendentalistas, porque nada do que acontece nas suas vidas consegue tirar eles do foco de compreender, eu sou uma alma espiritual, quem que eu sou e para onde que eu vou realmente. Mas tenho que lidar com todas as circunstâncias da minha vida. Mas sim, há sofrimento também. Isso responde a tua pergunta? Sim. Ótimo. Ju, fala, pode falar. Adriana, também tem a ver com contemplar a impermanência e não se apegar nem ao sofrimento? Sim, pode ter a ver com isso, né? Compreender que realmente as coisas que passam são circunstâncias e são passageiras, né? Nada disso é eterno, mas tudo tem um objetivo também. Uhum. Né? Tipo, não é só, tudo isso vai passar, mas eu também estou vivendo isso para eu aprender algo, né? Ou para eu evoluir. Então, tem um verso muito interessante do Bhagavad Gita, que acho que no capítulo 5, né? Em que Krishna fala a fórmula da paz, né? E ele fala que a fórmula da paz é compreender que ele é o melhor amigo. E que ele é o dono de tudo, que na verdade todo, ele é o controlador de todo, e ele é o melhor amigo. Então, quando a gente entende que todas as nossas circunstâncias, elas nunca são realmente um castigo, parece, às vezes a gente vive certas coisas que a gente pode até pensar, é porque eu fui uma pessoa má, então eu tenho que viver isso. Não, isso ainda é uma compreensão muito superficial. Se a gente for mais profundo ainda, a gente tem que entender que as nossas circunstâncias são
a misericórdia da Suprema Personalidade de Deus, no sentido de que elas são as melhores circunstâncias para eu evoluir espiritualmente. E que, no últimas, o que importa não é a circunstância, senão o resultado disso. Então, é por isso que o tema do sofrimento é um tema que, tipo, dá muito questionamento, né, na teologia. Por exemplo, tem muitos teólogos cristãos que têm se debulhado nesse tema do sofrimento, né? E, obviamente, nos Vedas também. A gente vai falar muito acerca do sofrimento, porque é um tema muito importante. Então, qual que é o sentido do sofrimento, né? Então, os ateus, eles falam que se Deus existe, então ele não é bom o suficiente porque permite o sofrimento. Ou ele não existe porque se ele existe, como é possível que exista sofrimento? Então, esse é um dos argumentos. Então, a gente tem que entender que o sofrimento tem muitas perspectivas. A gente vendo de uma forma muito rasa, muito pequena, a gente simplesmente vê o imediato. Ah, eu estou sofrendo agora por isso, aquilo. Tem um livro muito bom que eu sempre recomendo, que é O Homem em Busca de Sentido. Ele é de Viktor Frankl. E aí, nesse livro, ele é um judeu e ele era um psiquiatra, mas ele acaba num campo de concentração no, de Auschwitz, não sei como se pronuncia, que é um dos mais severos. E aí ele começa a observar os prisioneiros, sendo ele mesmo um prisioneiro, ele começa a observar, e depois, quando ele finalmente sai do campo de concentração, ele escreve esse livro. Aí ele desenvolve a logoterapia, que é bem interessante também. E nesse livro ele fala algo muito interessante. Ele diz que todos estavam vivendo a mesma circunstância, mas havia dois tipos de atitudes diferentes, né? Então ele fala, tinha umas pessoas que eles pensavam, se um dia eu conseguir sair daqui e reencontrar a minha família, então esse sofrimento vai ter valido a pena. Então eles tinham a meta de encontrar a família de novo, então eles falavam, não, então vou sofrer isso porque se eu conseguir ficar vivo, eu vou reencontrar eles, né? E ele falava que o melhor tipo de pessoa eram aqueles que pensavam, já que eu estou aqui, já que eu tenho que sofrer isso, então vamos fazer o melhor que eu posso. Então, era outro tipo de pensamento. Então, eles falavam, ele diz que esse era o tipo de pessoas que se tornavam voluntários, que ajudavam uns aos outros, porque ele pensava, eu tenho que viver isso, então vamos fazer o melhor que eu posso. Então, vamos entregar o melhor que eu posso. E ele mesmo se torna, como ele era médico, né? Ele mesmo se torna um voluntário, ele começa a ajudar os outros como médico. E aí tem um caso de uma mulher que ela está muito doente, ela está já, tipo, morrendo, né? E ela sempre olhava para um lado, como se estivesse olhando alguma coisa. E aí ele pensou, ela deve ter, devido à febre, ela deve estar delirando, né? Então ele perguntou, o que que você está vendo? Né? E ela olhou, olha, você olha, vê essa árvore lá? E ele perguntou o que que tem nessa árvore, né? Pensando que ela estava delirando. E ele falou, essa árvore é a árvore da transcendência, falou a mulher. Ela falou, antes eu simplesmente era uma menina superficial, uma burguesa que nunca pensava em nada. E depois de eu ter passado por esse campo de concentração, eu entendi que a vida é muito mais. E agora eu consegui pensar na transcendência. Então, essa é a árvore que eu estou vendo agora, é a árvore da transcendência. Então, ele registra essa história no seu livro, como ele ficou impressionado, né? E como essa mulher, ela falou, ela, basicamente, ela, em certa forma, até agradecia o sofrimento que ela tinha passado, porque ela falou, senão eu simplesmente continuaria sendo uma menina superficial, que não entenderia o propósito da vida. Então, o sofrimento tem um sentido muito mais profundo. E o sofrimento tem o sentido precisamente de fazer a gente ir mais a fundo em qual é o sentido da vida. Então, as pessoas que não têm nenhum sofrimento, normalmente também não vão muito profundo. Simplesmente estão desfrutando da vida e tudo bem, mas uma hora vão morrer com as mãos vazias também, né? Porque também não vão ter. Então, o sofrimento também tem
o seu propósito. E essa é a conclusão védica e a conclusão, em realidade, teísta, né? Em realidade, estou falando portunhol. Tem Muito algo obrigada, foi excelente, excelente a sua explicação. que bom. Depois lê esse livro, eu gostei muito. Esse livro é muito bom porque ele te ajuda a entender o karma. Então, basicamente, o karma é isso. Nós temos um karma, mas isso não importa. Não é um castigo, não é nada. É simplesmente algo que está aí para a gente. O que que eu faço com isso? Entende? Para que eu tome as decisões que vão me fazer crescer. Então, não importa, em realidade, a circunstância não é o que importa. O que vai importar é qual é a minha atitude perante as circunstâncias. É isso que mais importa. É isso que pode me tornar um transcendentalista ou um materialista. Independentemente das circunstâncias, é minha atitude. Essa é a diferença. A Nandine tem uma pergunta aqui. Mas ainda assim, temos que tomar cuidado com nossas escolhas, pois em nossa teimosia podemos nos colocar em situações que não precisamos passar. Podemos aprender com todo sofrimento, mas nem todo sofrimento é uma situação escolhida pelo Supremo para nos ensinar algo, ou karmática, certo? Às vezes pode ser resultado do nosso livre-arbítrio, da teimosia da mente humana. Faz sentido essa reflexão? Estive pensando nisso nesses dias. Sim, claro. O tema é que é muito complexo, né? Porque tá bom. Eu posso. Tem dois lados, né? Por um lado, sim. Obviamente, existe a lei do karma, e, em últimas, eu vou viver coisas que estão relacionadas com as escolhas que eu fiz, sem dúvida. Porém, é como a pergunta entre o que importa, né? O que que pesa? É o destino? É o meu livre-arbítrio? Então, o culpado é Deus, ele me colocou nessa circunstância para eu sofrer, ou eu mesmo me coloquei? Então, sempre é uma combinação dos dois. Mas o ponto é, tá bom, e quando eu estou sofrendo, eu posso até saber, tá bom, é a minha responsabilidade, mas e agora quê? É tipo, e agora o que que eu faço, né? Porque, sei lá, eu tive um acidente, perdi a visão e eu posso pensar, isso claro, é muito importante eu entender, isso tem a ver com alguma responsabilidade, tipo, eu tenho responsabilidade nisso sim, mas tá bom, depois de eu compreender que eu também tenho responsabilidade, há um passo mais para dar, que é, que é o que realmente importa, que é o que que eu posso fazer com isso. Entende? O que que eu tenho, nessa circunstância eu posso fazer, né? É tipo, não sei se estou conseguindo expressar bem essa ideia, mas o ponto é, sim, obviamente nós podemos evitar, e essa é a ideia, e enquanto mais a gente evitar é muito melhor, mas na nossa circunstância, em que muitos de nós estamos apenas agora, às vezes, acordando e compreendendo, né, o que eu fiz tem a ver com o que acontece comigo agora, né? Então, você tem um nível de compreensão, é a gente entender se eu sou responsável, realmente tem a ver com o que eu fiz, o que eu tenho que viver agora, mas esse mero pensamento não me tira o sofrimento. Simplesmente eu compreender a minha responsabilidade não tira de mim o sofrimento. Vai ajudar, sim, mas eu também preciso entender, então, de que forma, agora, nessa circunstância que eu estou vivendo, que eu preciso viver, eu posso me conectar com algo superior. E não simplesmente desejar não ter esse sofrimento, sino como agora eu me conecto com algo superior. Então, eu posso entender, tá bom, eu tive um acidente e eu estou talvez numa cadeira de rodas. Eu posso entender que sim, que eu fiz alguma coisa que até mesmo eu mesma me crucei na rua no momento em que eu não podia, por isso o carro me atropelou. E isso é muito importante eu compreender e não ficar culpando os outros. Isso é fundamental.
É fundamental para eu realmente assumir as rédeas da minha própria vida. É fundamental eu compreender isso. Mas há um passo seguinte. Depois disso, que é, bom, tá bom, agora eu sou numa cadeira de rodas, eu vou me entregar à lamentação, eu vou simplesmente sofrer e me culpar por minha culpa, por minha culpa, por minha grande culpa, ou eu vou fazer o quê com isso, né? Então, são, digamos que, duas etapas, por assim dizer, né, que a gente está falando aqui. Então, o transcendentalista, ele pode sim sofrer as misérias causadas pelos seus próprios atos passados. O transcendentalista, ele pode. Tem muitas histórias no Mahabharata de pessoas que são transcendentalistas, mas que sofreram coisas que. Doenças ou morte de pessoas queridas, ou não sei o quê, e tá bom, ele pode falar, e de fato um transcendentalista compreende, isso tudo se deve às minhas atividades passadas, com certeza. Mas não significa isso que então eu tenha simplesmente que, é tipo, tá bom, depois de eu reconhecer que isso tem a ver com a minha responsabilidade, o que que eu faço com isso? Esse aqui é o ponto, né? É, é como, tá bom, essa é a minha circunstância. O que que eu posso fazer com essa circunstância, né? Então, eu agora sou numa cadeira de rodas, quer dizer que o que que eu posso avançar desde esse ponto, né? Então, nesses dias eu assisti um filme de uma pessoa, um cara que era um boxeador e que depois ele tem um acidente, e aí ele vê, tipo, a Maria ou a Jesus, depois ele quer se tornar sacerdote, só que quando ele começa a se tornar sacerdote, ele tem uma doença, né? A minha tia esteve aqui, aí ela gosta de assistir filmes, e eu fiquei assistindo filmes com ela, né? E aí era um filme de uma história real de uma pessoa, então quando ele fica com essa doença degenerativa, mesmo assim ele quer ser sacerdote, aí ele é colocado num centro de cuidados, né? E aí no final, ele dá uma fala bem bonita, que ele fala que antes ele sofria, mas ele sempre ficava com raiva de Deus por ele sofrer. Mas que a diferença com o amadurecimento dele era que ele tinha compreendido que esse sofrimento tinha chegado a ele para ele amadurecer e para ele se aproximar mais intensamente de Deus. E para ele realmente compreender que havia um sentido nisso, né? Então, basicamente é como. Isso, um transcendentalista também tem o seu próprio karma, ele também tem as suas próprias circunstâncias, porque todo mundo está aqui na Terra ou veio porque é um enviado divino ou veio porque está ainda no processo, mesmo que seja muito mais avançado ou menos avançado, todo mundo tem um karma, todo mundo tem uma atividade karmática, mas o que faz a diferença é nessas circunstâncias o que que eu faço com isso, certo? Então, a Nandine diz muito, consegui entender, faz todo sentido, e sobre se aproximar de Deus em toda situação. É o que a gente decide fazer em cada situação, exatamente. É isso. Letícia, pode falar. Não dá para te ouvir, o teu microfone está desligado. Ah, desculpa. O seu exemplo, na sua fala, me lembrou do meu trabalho. Eu trabalhei 3 anos na reabilitação física. Para hoje eu trabalho como assistente social e passei 3 anos, né, atendendo pacientes que tinham sofrido alguma lesão, e a maioria dos pacientes que chegavam lá na instituição eram pacientes amputados que tinham sofrido alguma amputação de membro inferior. E aí, quando a gente ia fazer, né, as avaliações, a maior parte das amputações de membros inferiores eram devido a diabetes. E uma diabetes que não era cuidada, que não tomavam remédio, e assim, eles tinham hábitos terríveis de alimentação, de exercício físico. E é isso, assim, aí quando eles, né, sofrem essa amputação, a perda de um membro e a perda de mobilidade, eles falam que assim, é um choque, é um sofrimento, é uma parte do seu corpo, mas tem essa compreensão do que você falou, tá? Agora já aconteceu.
né? Agora, o que que eu posso fazer? E aí, muitos deles têm essa mudança de hábito, né? Então, agora, né, vou seguir com a alimentação, porque é isso, se você não mudar, você pode perder outro membro, né? Você pode acabar perdendo outra perna, sofrendo outras consequências, e aí eles acabavam, né, tendo essa consciência de, peraí, então, né, teve um sofrimento, tem uma perda, mas agora eu preciso mudar os meus hábitos. E aí sim, seguir na reabilitação, né, e colocar uma prótese. Então, o objetivo deles, né, na instituição era colocar uma prótese. E a maioria conseguia sair lá de prótese com, né, sua independência de volta. Então, me lembrou muito isso, assim, na prática, né, desse reconhecimento de ok, né, foram as consequências dos meus hábitos, das minhas escolhas durante a vida, e eu não posso mais voltar atrás, não tem como consertar. Mas tem um outro caminho, eu posso reconhecer, né, o que aconteceu e seguir, né, por esse caminho agora na minha vida. Claro. Tem uma, a Mai de Arjuna, ela se chama Kunti Devi, né? E ela é uma grande transcendentalista. Ela, os Pandavas, né, Arjuna e seus irmãos, eles foram exilados várias vezes, desde que eles nasceram já na floresta, né? Depois eles foram para o palácio porque o pai deles morreu, né? Aí eles voltaram para o palácio. Aí eles têm sempre essa situação difícil com os primos que tentam envenenar eles, que tentam matá-los. Depois tentaram matá-los, incendiá-los. Depois disso, eles foram embora para a floresta de novo para se esconder dos primos. Depois eles voltaram. Depois eh, aconteceu o jogo de dados. Eles são exilados por 13 anos nas florestas. Eles vivem muitas circunstâncias que realmente são muito terríveis, né? E Kunti a mãe deles, obviamente sofre um monte por todas essas situações, né? E mesmo assim, no final, depois da guerra de Kurukshetra, depois de toda essa batalha que a gente está aqui conversando quando Krishna e Arjuna se encontram, justo antes dessa guerra, quando acaba a guerra, Kunti Devi se aproxima de Krishna e ela faz umas orações muito bonitas. E, obviamente, eu gosto muito, acho que é a minha oração favorita. Ela fala para Krishna que agradece o sofrimento que ela passou. Ela fala, me traga problemas uma e outra vez, porque quando eu tenho esses problemas, a minha mente consegue se focar em você. E quando esses problemas chegam, eu sinto que você está sempre com nós. Então, ela diz, me mande problemas uma e outra vez, porque dessa forma eu sei que eu não vou ter que me enfrentar de novo com o nascimento e a morte, porque é aí que eu consigo me focar em você. Então, ela obviamente é uma transcendentalista muito mais elevada do que a gente possa sequer imaginar, né? Mas um dia, quem sabe, não chega lá, né? Mas ela faz uma oração muito linda. Ela fala: eu quero que a minha mente flua igual que um rio que flui sempre para o mar. Eu quero que a minha mente flua sempre em pensamentos acerca de você. Fala para Krishna, né? Então, ela fala que o sofrimento que ela teve que passar fez com que ela se focasse mais e mais em pensar, em meditar na suprema personalidade de Deus. Então, é isso. E é, assim, sim, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade, isso é fundamental, senão a gente também não tem força para fazer nenhuma mudança na vida, mas também entender que até o sofrimento é uma oportunidade. E que é uma bela oportunidade da gente se focar no que é mais profundo, né? É como. É isso, quando a gente não tem nenhum sofrimento, a gente também vive a vida muito superficialmente, né? Ai, era aquele o trecho dessa oração. Eu vou mandar depois no grupo, bom, para quem fala inglês, tem um livro completo, né? Ele está no Srimad Bhagavatam, mas tem um vídeo que resume a oração de forma muito linda. Ele está em inglês, mas eu posso depois mandar também a tradução. Eu mando sim, a Nandini. É muito linda. Mas ela fala basicamente isso, a Krishna, eu quero que você me mande sofrimentos, porque quando eu estou sofrendo, parece que o meu pensamento em você é mais intenso. Parece que intensifica mais.
a minha força espiritual, né? A minha força, a minha devoção. Então é isso. Obviamente, nenhum de nós quer orar igual que a Rainha Kunti fez, né? É muito difícil a gente, de coração, falar, me mande mais e mais sofrimentos. Mas o dia que nós chegarmos lá, em que, meu, eu prefiro uma vida que me traga sofrimentos porque me empurre e me faça realmente pensar na suprema personalidade de Deus, aí a gente já vai estar num nível bem diferente, né? Aí a gente vai ter alcançado grande transcendência. Mas é isso. Bom, vamos lá. Então, basicamente é isso. Então, as três classes de miséria, o transcendentalista também passa por essas misérias, mas ele tem outra atitude, né? Então, podem existir muitos sábios, munis é a palavra sânscrita para sábio, em diferentes gradações, mas aqui se menciona especificamente o Ashtita Dir Muni, ou sábio de mente estável, Ashtita Dir Muni, aquele que ultrapassou a fase de especulações mentais e chegou à conclusão de que tudo o Senhor, de que o Senhor Sri Krishna ou Vasudeva é tudo. Ele é o tipo de Muni cuja mente está fixa. Ele está sempre em consciência de Krishna. Então, existem muitos níveis de sábios, por isso que Arjuna mesmo fez essa primeira pergunta, porque ele quer diferenciar aquele sábio específico. Então, a gente pode se encontrar muitos níveis de transcendentalistas, a gente pode encontrar muitas pessoas eh, de todos os níveis, né? Pessoas que procuram realmente ter uma relação com Deus nas suas próprias circunstâncias, pessoas que renunciam a tudo para se relacionar, para buscar, né, a liberdade do sofrimento. A gente tem muitos níveis de sábios, né, na Índia. Então, a gente vai encontrar todo tipo de yogis, né? Então, os yogis que disso, daquilo, de tudo. Mas aqui a gente se refere ao Bhagavad Gita, está falando especificamente daquele yogi que a sua mente está fixa na transcendência. Então ele já entende que Vasudeva, né, que é o nome de Krishna, é tudo, que a suprema personalidade de Deus é tudo, que o que há por trás de todas as circunstâncias da nossa vida é restabelecer essa relação com a suprema personalidade de Deus, que o que há por trás de todas as escrituras reveladas é a suprema personalidade de Deus, que em últimas o que importa é a minha relação com a suprema personalidade de Deus. Então essa pessoa que já compreendeu isso não se distrai com mais nada. Não tem nenhuma outra meta a satisfazer, não tem nenhum outro objetivo a alcançar, não tem nenhum outro desejo. Então, é desse tipo de pessoa que Krishna está falando aqui. Por isso que ele falou o verso anterior. Por estar sempre em consciência de Krishna, ele não se deixa perturbar pelas três misérias, pois aceita tudo como a misericórdia do Senhor. Então, é basicamente o que a gente vê. A gente tem duas perspectivas, né? Compreender se esse é o meu karma, mas ao mesmo tempo compreender isto é o que Krishna me manda porque vai ser bom para mim. Porque essa é a misericórdia especial que Deus tem comigo para que eu possa alcançá-lo, para que eu possa dar um passo em frente. Então, é esse tipo de pensamento que faz que uma pessoa possa utilizar até o seu próprio sofrimento para evoluir. Quando sofre, se considera merecedor de ainda mais sofrimento pelos seus atos passados e vê que, pela graça do Senhor, está recebendo apenas uma pequena parte do sofrimento merecido. Então, normalmente, um transcendentalista é muito humilde. Ele nunca vai pensar, eu estou sofrendo, olha, então Deus é muito malvado, olha quanto eu me entrego para Deus e mesmo assim ele me manda sofrimento. Esse tipo de pensamento não é característica de um transcendentalista. Um transcendentalista, normalmente, devido à sua própria humildade, ele vai pensar: eu estou sofrendo menos do que eu deveria sofrer, porque eu já fiz tanta coisa errada nessa vida, em vidas passadas, que eu ainda estou sofrendo menos do que eu deveria, e simplesmente essa pequena parte de sofrimento é apenas a misericórdia de Deus para eu poder me aproximar mais dele, para que o meu sentimento seja mais sincero. Não há nada que faça a gente tão sincero quanto o sofrimento, né? Em últimas, é também uma chave. Não quer dizer que nós desejemos sofrimento, mas é uma realidade. Então, esse é o pensamento de um transcendentalista.
Quando está feliz, reconhece que isso é obra do Senhor e considera-se indigno de tal felicidade. Então, um transcendentalista, ele não pensa, eu estou feliz pelos meus próprios méritos, senão que ele sabe, isso também é uma misericórdia da Suprema Personalidade de Deus. Entende que apenas pela misericórdia do Senhor, ele está numa condição confortável e é capaz de prestar melhor serviço ao Senhor. Então, a gente vai estudar ainda mais para frente no Bhagavad Gita, em algumas partes em que Krishna fala de que forma que a gente pode estabelecer uma relação com ele, e basicamente são formas que estão disponíveis para qualquer pessoa em qualquer circunstância. Então, esse aqui é o ponto, que não, a nossa relação com Deus não depende de absolutamente nada externo. Não depende de eu ter dinheiro ou de eu ter, nem sequer de ter saúde, não depende, obviamente é muito importante a gente ter saúde, a gente não ter que estar se preocupando por o que que eu vou comer hoje ou amanhã, isso é muito importante, mas ao mesmo tempo isso não é um empecilho. Eu posso até mesmo nessas circunstâncias oferecer algo a Deus. Então, isso Krishna fala mais para frente quando ele especifica o que que pode ser oferecido para ele. Então, é, é isso. Então, ele entende que em qualquer circunstância pode ainda estabelecer esse vínculo com Deus. Ele não deseja, mesmo na presença de abundantes oportunidades para satisfação dos sentidos, né? É como não desejar quando a gente também não tem possibilidade de desfrutar de algo, é muito mais fácil, né? É tipo, eu não desejo uma casa em Miami, mas a verdade é que eu também não tenho a possibilidade de comprar uma casa em Miami. Então, ainda bem que eu não desejo, porque de qualquer jeito eu não vou poder comprar, né? Já está bom, né? Posso ser mais feliz do que outra pessoa que não pode, mas mesmo assim deseja, né? Mas não desejar quando eu tenho a possibilidade daquilo é muito mais louvável do que não desejar quando de qualquer jeito eu não tenho essa possibilidade, né? Então, ele não deseja mesmo tendo a possibilidade. Essa é a diferença. Ele nunca está triste ou ansioso, seu rosto não demonstra anseio por prazer, não tem raiva de quem o prejudica ou tenta matá-lo, não sente medo da morte. Bem, muito bom. Um dia nós chega lá, né? Então, um dia nós chega lá. Vamos ver. Então, é isso. Bom, aqui conta a história, né? Uma história de Adabharata. Tem muitas histórias no Srimad Bhagavatam, né? Muito interessantes acerca para a gente entender como que a Suprema Personalidade de Deus atua, né? Eu vou pular esta daqui, mas é muito legal. É como se a gente pensar, por exemplo, até no próprio Jesus, né? Que no Ocidente a gente está muito mais familiarizado com a teologia cristã. Se você pensar quando Jesus estava sendo crucificado, né? Ainda mais agora que minha tia veio me visitar, visitei igrejas católicas, então vou falar de Jesus. Então, quando ele estava sendo crucificado, ele fala, né? Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem, né? Então, esse é um transcendentalista. Ele pede para que os seus ofensores, como se fala, os seus verdugos, né, sejam perdoados. Então, é um transcendentalista, né? Tem o caso de Haridas Thakur, né, que por ele ser devoto de Krishna, ele era muçulmano e aí ele é levado por 24 mercados e em cada um deles ele é chicotado. Queriam matar ele com chicotes, né? E aí ele faz uma oração, ele fala: Meu Deus, por favor, permite que eu morra, porque senão esses soldados vão ser castigados. Então ele queria morrer para não causar sofrimento para outros. Então, obviamente, são pessoas que estão em outro nível, né? Mas é bom a gente saber que existem pessoas que têm esse sincero desejo sinceramente tem esse amor tão grande por todo mundo, né? Mas, enfim, são coisas que não se alcançam de forma artificial. Então, verso 2,57. Deixa eu ver como a gente está de tempo. Tá tudo bem? Tem alguma outra pergunta? Ou vamos mais um pouquinho? Deixa eu ver que hora que é. Tem 20 minutinhos ainda. Está tudo bem?
Beleza. Hoje o Daniel está quietinho, hein? Mas que bom que está por aqui. Aribou. Então vamos nessa. Verso 2,57. Aquele que não tem apego, que não se alegra quando obtém o bem, nem se entristece quando obtém o mal, encontra-se firmemente situado no conhecimento perfeito. Então, vamos ver a explicação. Livre de toda afeição decorrente de designações materiais. Essa é uma das palavras que se usa aqui. Então, aquele que não tem apego. Então, isso facilmente gera confusão, porque muitas vezes nós pensamos que uma pessoa desapegada é uma pessoa mais elevada. Ah, é que ele é muito desapegado. Só que não necessariamente o desapego por si só, é sintoma de elevação espiritual. Então, por isso que os nossos mestres espirituais, eles explicam aqui quando se fala de desapego, quer dizer que ele está livre da afeição decorrente de designações materiais. Então, uma pessoa desapegada, às vezes a gente também tem essa ideia de que é uma pessoa que não se importa com nada nem com ninguém, né? Que é uma pessoa como indiferente, até mesmo aos seus próprios seres queridos. Ah, é que ele é muito desapegado, então não se importa com que a sua mãe está sofrendo, seu filho, sua esposa, seu esposo. Então não é esse tipo de desapego, sino que essa pessoa compreende a diferença entre corpo e alma. Então, por isso que ele está firmemente situado no conhecimento perfeito. Então, ele compreende e digamos, os seus apego, né, não é decorrente de designações materiais. Quer dizer, eu não simplesmente amo alguém ou tenho afeto por alguém porque essa pessoa tem relação com o meu corpo, porque meu filho, porque meu esposo, minha esposa, minha mãe, meu pai. Esse não é. O vínculo corporal não é a base do afeto, por assim dizer. A base do afeto é precisamente compreender que estamos juntos numa caminhada espiritual e que somos almas espirituais. E uma pessoa transcendentalista continua tendo sentimentos de afeto, de apego por seres queridos. Isso não tem problema, mas quem são seus seres queridos, né? Como falando de Jesus, eu já falei que ia falar muito de Jesus, né? Acabei de ter um tour católico com a minha tia. Então, quando chegou que falam, ai, olha, sua mãe e os seus irmãos estão aí, né? E ele fala, essa aqui é a minha mãe, esses são meus irmãos, né? Que ele fala como mostrando que, na verdade, aqueles que me seguem, esses são meus irmãos, né? Aqueles que estão comigo nesta busca, nessa missão de servir o Pai, né? Esses são meus irmãos, né? Então, basicamente, um transcendentalista, Jesus, obviamente, é um exemplo perfeito de transcendentalista, né? Ele mostra, com seu próprio exemplo, o que significa, não quer dizer que então ele não sentia afeto por ninguém, sino que seu afeto não se baseava simplesmente em vínculos com o corpo, senão em realmente algo mais profundo, né? Que é a pessoa está também nessa jornada de uma busca espiritual, né? Existem duas classes de afeição, né? Sopadika sneha, que é aquela relacionada com o corpo, e Nirupadika sneha, que quer dizer aquela relacionada a Sri Bhagavan. Quem é Chitta Prajna, ou seja, aquele que tem a inteligência fixa, na transcendência está livre da identificação com o corpo, motivo pelo qual não demonstra Sopadika sneha, ou seja, aquela afeição que se baseia no corpo, né? Mas sim Nirupadika Sneha, ou seja, afeto que surge de compreender que nós somos todos almas espirituais e que temos uma relação com Deus, e obviamente aquelas pessoas que me ajudam e que me intensificam nessa relação com Deus, naturalmente ganham um lugar no meu coração, né? Sendo bem querente de todos os seres vivos, porque, obviamente, todos os seres vivos estão diretamente relacionados com a Suprema Personalidade de Deus, independentemente da relação que eu tenha com eles em função do corpo. O mais importante de uma pessoa é que essa pessoa está relacionada com a Suprema Personalidade de Deus. Então, o transcendentalista não perde o afeto pela sua família, mas ele compreende
que os meus filhos não são simplesmente meus filhos, sino que são almas que Deus colocou nas minhas mãos para que eu ajude eles a descobrir a sua verdade espiritual, para que eu possa ajudar eles nessa relação que eles têm com Deus, porque eles de fato pertencem à suprema personalidade de Deus e de fato eles também precisam descobrir isso para ser felizes. Então, normalmente a nossa felicidade acaba sendo limitada a relação com o corpo. Então, eu penso que eu sou feliz se os meus filhos me amam, se os meus filhos isso, aquilo, mas em últimas, o que importa mesmo é compreender que eles também são almas espirituais e que eles também precisam eh, descobrir a sua realidade espiritual para ser felizes de verdade. Então, quando eu me relaciono com meus filhos, com meus irmãos, família, amigos, tudo, compreendendo isso é muito mais profundo, a relação é muito mais profunda e, obviamente, tem que ter, o afeto faz parte disso, né? Mas é simplesmente uma outra compreensão dentro dessa relação, né? A Shalimar precisa ir, Haribo. Então, quem é Chita Prajna? Ah, bom, essa parte a gente já leu, né? É certamente afetuoso, porém seu afeto está livre de designações materiais. Então, não é que um Chita Prajna é uma pessoa que não demonstra afeto por ninguém. Isso é, isso é algo meio inumano também, né? Meio muito fora do que nós realmente somos. Então, não é se trata de não ter afeto por ninguém, sino em função de que ou por qual motivo eu sinto esse afeto. Então, se eu consigo ver, enxergar nessa pessoa uma alma espiritual que está também na busca e que também precisa encontrar a verdade do seu próprio ser para poder ser feliz, e isso vai também, e se eu entendo que essa pessoa também está relacionada com a Suprema Personalidade de Deus da mesma forma que eu estou relacionada, isso inclusive vai nos ajudar a superar muitos ódios, por assim dizer, muitos maus sentimentos na nossa vida com respeito de pessoas que de alguma forma nos causam mal, né? Mas compreender a essas pessoas também como seres espirituais que estão na sua busca desesperada mesmo que às vezes não percebam eles mesmos, né? Então, verso 58 diz: aquele que é capaz de retirar seus sentidos dos objetos dos sentidos, tal como uma tartaruga retrai suas extremidades dentro da capara. Desculpa, vou ler de novo. Aquele que é capaz de retrair seus sentidos dos objetos dos sentidos, tal como, como uma tartaruga retrai suas extremidades dentro da carapaça, deve ser considerado como estabelecido no conhecimento verdadeiro. Então, só para aqui no verso anterior, então, Krishna no verso anterior, ele falou, a pessoa não tem apego, ele não se alegra quando obtém o bem, nem se entristece quando obtém o mal. Então, de alguma forma, ele está, a sua mente não fica tão afetada, né? Normalmente a gente fica muito feliz quando coisas boas acontecem, normalmente quando acontecem coisas ruins a gente acaba ficando muito triste, às vezes se entrega numa lamentação que não consegue mais sair do fundo do poço. Mas um transcendentalista não está livre de se sentir triste ou de se sentir feliz, mas ele não permite que essa felicidade ou que essa tristeza tomem conta ou que dominem a sua mente, sino que compreenda que também são estados passageiros. Assim como a felicidade chega, a tristeza chega, e a tristeza também vai embora, igual que a felicidade também vai embora uma hora e vão se sucedendo uns aos outros, como Krishna falou em versos anteriores, igual que as estações do verão e do inverno se sucedem umas às outras. Faz parte da vida, né? Então, para uma pessoa que está focada na transcendência, não fica tão focada simplesmente nas circunstâncias. Ela compreende que assim como hoje eu estou feliz, amanhã eu posso estar triste. Mas também entende que hoje eu estou triste, mas pode ficar tranquila porque amanhã vai ter motivos para estar feliz. Então, a gente fica assim, né? Nesses altos e baixos. Então, se a gente vive a vida simplesmente sujeito a essas mudanças, vai ser uma montanha russa, né? Às vezes a gente vai estar feliz, depois a gente vai estar lá para baixo, porque a vida está cheia de altos e baixos. Então, um transcendentalista, ou buscar a transcendência, também significa a gente não se abalar
tão terrivelmente pelo que é ruim, não quer dizer que a gente não vai se abalar, mas não ficar tão preso dessa tristeza, senão entender que também isso vai passar. E também, quando chegar a felicidade, não ficar tão absorto nessa felicidade, porque também vai passar. Não quer dizer que então a gente não possa desfrutar da felicidade. Não, que bom, eu estou feliz hoje, eu estou muito feliz por isso, por aquilo, mas não pense que isso é tudo na vida. Porque depois também vai ter motivo para estar triste e não importa. O importante é aproveitar todas as circunstâncias para você estabelecer a sua relação com a Suprema Personalidade de Deus. Hoje eu estou feliz, que bom, eu posso fazer essa busca, continuar as minhas práticas espirituais com grande felicidade. Hoje eu estou triste, tudo bem, mesmo assim eu quero buscar fazer essa prática espiritual, né? Então, isso é a diferença entre um transcendentalista e um não transcendentalista. Normalmente as pessoas com mentalidade mais focada no corpo, mais materialista, se entregam na lamentação da mesma forma que se entregam à felicidade, né? Mas aí acabam numa roleta, não, numa montanha russa, né? Então, é isso. Ou um transcendentalista, ele está situado fixo. Hoje eu estou feliz, eu estou fixo. Hoje eu estou triste, mas eu estou fixo. Essa é a diferença. Então, em qualquer circunstância, ele está fixo. E aqui vem outra característica, e é que ele é capaz de retrair os seus sentidos dos objetos dos sentidos, como uma tartaruga retrai suas extremidades dentro da carapaça, deve ser considerado como estabelecido no conhecimento verdadeiro. Então, o que que isso quer dizer? Como a gente falou um pouquinho antes, bom, Krishna está aqui respondendo a pergunta de Kim Ashita, ou seja, como ele se senta. Quem é Sthita Prajna tem capacidade de retrair seus sentidos subordinados de seus respectivos objetos externos para fixá-los no âmbito de sua mente imperturbada. Então, os sentidos materiais, eles querem se tornar independentes e vagar pelos objetos externos. No entanto, quando todos os sentidos se subjugam à inteligência e as se subjugam à inteligência e às implicações das escrituras reveladas, eles não podem vagar de forma independente. Então, é isso. Um transcendentalista vai passar uma mulher bonita na sua frente e ele pode se perturbar, né? Ou um homem belo na sua frente, né? Uma mulher também pode ser uma transcendentalista e pode ser que se perturbe se vem um homem falar coisas muito bonitas. Então, o ponto é que a gente também precisa aprender a tirar os nossos sentidos dos objetos dos sentidos quando esses objetos vão ser causa de perturbação. Então, é como um homem casado, não quer dizer que ele nunca mais vai encontrar uma mulher bonita, que nunca mais vai ver uma mulher mais bonita do que a sua própria mulher. Se alguém fala isso, eu, com todo respeito, vou duvidar, né? Vou falar, bom, sei lá, pode ser que esteja muito apaixonado, mas a verdade é que uma hora até mesmo a mulher vai ficar mais velhinha, mais tudo, e vai ter mulheres mais bonitas, né? Então, o importante não é que ele nunca vai ver uma mulher mais bonita, senão que ele não vai colocar os seus olhos nessa mulher, né? Ele não vai ficar simplesmente se deixando atrair por aquela mulher. Tá bom, pode ser mais bonita, mas eu não vou olhar para ela porque eu estou comprometido com a minha esposa e quero manter essa relação bem, né? Então, basicamente, é uma relação assim. Não quer dizer que uma pessoa que está na transcendência não possa se sentir atraído por certos objetos dos sentidos que são atraentes para qualquer ser vivo. Mas ele consegue, e ele está tão firme no seu desejo de realmente estabelecer a sua relação com Deus que ele vai evitar contato com esses objetos. Da mesma forma que um homem que quer ser fiel à sua esposa vai evitar o contato com alguém que gere perturbação para ele, né? Ou uma mulher que queira ser fiel ao seu esposo, né? Não quer dizer que nunca vai ver um homem que possa lhe ser atrativo, senão que simplesmente ela vai focar, eu quero ser fiel ao meu esposo e pronto. Eu vou evitar o contato com essa pessoa se essa pessoa está me gerando uma perturbação. Então, na verdade, uma pessoa
Um transcendentalista não quer dizer que nunca vai estar, ou que os seus sentidos nunca vão, que já é transcendental e que pode acontecer o que for, que ele nunca vai mais desejar nada material, alguma coisa assim, senão que ele tem essa capacidade de falar: isso não, isso eu não deixo entrar, isso eu não quero. Então, não se trata de ter uma capacidade sobre-humana. Então, tá bom, agora eu estou procurando Deus, agora de repente desceu uma luzinha em mim e nada me toca, eu sou praticamente invulne- invulnerável, né? Não. Ser um transcendentalista quer dizer que as minhas vulnerabilidades eu resguardo bem. Então, se eu sou vulnerável, nesse sentido ou neste outro, eu me cuido. Eu me cuido disso, né? Então, eu sei que eu tenho essa tendência, uma pessoa que consome drogas, por exemplo, é como nos alcoólatras anônimos, sempre vão falar, evite estar em circunstâncias onde você vai sentir desejo de se drogar. Evite estar com pessoas que vão incrementar esse desejo em você. É a lei número um se você quiser deixar um vício. E essa também é a lei número um, se você quiser deixar o vício ou a loucura do mundo material. Evite estar em circunstâncias que vão simplesmente incrementar o seu desejo de desfrutar das coisas deste mundo material ao ponto de você perder a sua consciência de Deus, né? A sua busca espiritual. Ou aquelas coisas que vão te fazer te perder, né? Para que você vai estar rodeado de pessoas que estão sempre bebendo álcool e falando de sexo? É tipo, é desnecessário. Por quê? Porque uma hora você também vai começar a ter os mesmos desejos e vai acabar se perdendo, né? Então é isso. A Nandini diz, e como Jesus falou em Mateus 5:30, e se a tua mão direita te fizer tropeçar, corta e lança fora. Não precisa cortar se você souber retirar sua mente dos sentidos do corpo e evitar contextos que aumentam os maus desejos. Exatamente. Exatamente. É mais ou menos, é esse mesmo sentido. Basicamente, né? Falando de Jesus, se, se a tua mão te fizer tropeçar, corta, mas não quer dizer que então a gente tem que tirar os olhos e cortar as mãos, né? Senão no sentido de simplesmente não corra atrás disso mais, né? Tipo, fecha o olho para aquilo que te perturba, não fique preso daquilo, né? Então, igual que por isso que o exemplo que Krishna dá aqui é como uma tartaruga, ela retrai os seus extremidades, né? Então, ela retrai seu sentido da mesma forma um transcendentalista, ele retrai o seu sentido de qualquer objeto que possa fazer com que ele se perturbe. Então, é tipo, às vezes as pessoas pensam, é que você é vegetariano, você não gosta de carne. Não é necessariamente que não goste de carne, né? É tipo, eu cresci comendo carne. Eu cresci comendo igual que todo mundo. Então, o ponto é, então se eu tenho uma meta superior, um propósito superior, se já entendi que é muito melhor ser vegetariano, que é importante ser vegetariano para realmente eu não participar do sofrimento de outros seres, então não quer dizer que não goste, ou que eu nunca tenha sentido um sabor gostoso na carne. Quer dizer que eu prefiro não comer. E se alguma vez alguém me convidar para um lugar onde tem muita carne, eu prefiro falar, eu não vou. É muito melhor eu não ir. Porque para quê? Eu vou ficar somente em lugares onde estão comendo carne, uma hora eu vou acabar comendo carne também. Então, não quer dizer que você já não tem mais desejo. Quer dizer que você sabe se cuidar, sabe estar nos lugares certos para que esse desejo não te perturbe, para que esse desejo não tome conta de você. Então. É basicamente isso, e acredito que seja isso mesmo também que Jesus estava falando, né? Uma tartaruga recolhe seus membros em seu casco por seu próprio desejo. Na mesma maneira, um yogi de inteligência inabalável subjuga seus sentidos com a força de sua inteligência. É muito interessante que às vezes as pessoas podem pensar, e é um pensamento muito comum, né? Ah, as pessoas que são religiosas são reprimidas, né?
Ah, então elas evitam certas coisas, então, porque tem medo, porque são reprimidas, e na verdade não se trata disso, é pelo contrário, porque você utiliza a sua inteligência e você consegue entender o que que faz bem e o que que não faz bem. Então, não se trata de mera repressão artificial, sino de você, com sua inteligência, compreender isso não vai me trazer nada de bom. Mesmo que aparentemente seja algo desfrutável com o corpo, em últimas, isso não vai me trazer nada de bom, né? É tipo, o mesmo exemplo, se eu ser infiel, se eu for infiel ao meu esposo, pode ser que no momento pareça alguma liberdade, ai, agora eu sou livre, eu posso estar com quem eu quiser, o que for, mas em últimas isso vai me trazer muito sofrimento, porque eu vou romper com uma relação na qual eu me sinto feliz, na qual eu estou contenta, na qual eu vou causar sofrimento em outra pessoa. Se eu tiver filhos, vou causar muito sofrimento nos meus filhos. Tudo isso, então, será que vale a pena? Obviamente, nós somos fracos, né? Somos falhos, mas um transcendentalista evita circunstâncias em que ele seja vulnerável, porque compreende que nós somos todos fracos. Então, devido à nossa própria fraqueza, nós precisamos evitar circunstâncias que nos colocam em risco de fazer coisas que não trazem felicidade nem para mim, nem para os outros, e que, em últimas, me tiram do meu objetivo. Isso fica claro, mais ou menos, essa ideia? Beleza. Bom, assim como seus sentidos às vezes permanecem estáveis, ou em outras ocasiões se voltam para objetos apropriados, sempre de acordo com os ditames da inteligência. Então, novamente, não quer dizer que então um transcendentalista não desfrute dos objetos dos sentidos, mas existem objetos dos sentidos apropriados e outros inapropriados. Ou seja, todos temos que desfrutar. O dia que a gente não desfrute, a gente morre. Basicamente, se eu não comer uma comida que também gera prazer para mim e que é gostosa, eu vou ficar doente. É simples assim. Então, o ponto não é não desfrutar, sino saber o que que é adequado para ser desfrutado e o que que não é adequado. Então, que nem a Letícia estava falando, por exemplo, das pessoas com diabetes, né? Então, quer dizer que então não pode mais comer, que agora tem que comer só comida ruim? Não, mas tem que compreender que não pode se matar comendo açúcar. Se você comer só aquilo que é doce, 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 uma hora isso vai te trazer muito mais sofrimento. Então, com a inteligência, a gente consegue controlar os sentidos. Isso o Krishna vai explicar mais para frente, em mais detalhe também, que é usando a inteligência, nós devemos controlar os sentidos. Então, a inteligência me diz: se eu comer um bocado de açúcar toda vez, uma hora eu vou ter diabetes. Se eu tiver diabetes, uma hora vou ter que ser amputado, né? Então, quer dizer que então eu nunca mais vou comer? Não, porque eu preciso comer e eu preciso também que a comida seja gostosa, mas eu vou ter que saber o que que eu posso comer gostoso, de que forma que eu posso comer, em quais quantidades que eu posso comer, para que isso não me gere uma perturbação futura. Então, um transcendentalista, ele desfruta, mas ele sabe o que que é desfrutar, né? Então, Srila Prabhupada, que foi quem trouxe esse conhecimento para o Ocidente, que fez como a primeira tradução ao inglês do Bhagavad Gita, como ele é, ele falava, eu não estou aqui para impedir que vocês sejam felizes, sino para ensinar vocês a ser felizes. Então, basicamente, é por aí que vai a coisa. Conhece-se um yogi, um devoto ou alma autorrealizada quando ele é capaz de controlar os sentidos conforme seu plano. Então, basicamente, se a gente vê uma pessoa que não consegue controlar os seus sentidos, nós podemos entender que essa pessoa não é um yogi, ou que essa pessoa não é um transcendentalista elevado. A pessoa que corre atrás simplesmente de o que os seus sentidos falam, você já reconhece essa pessoa não é um yogi. A maioria das pessoas são servos dos sentidos e, portanto, seguem tudo aquilo que os sentidos ditam. Essa é a realidade. Um yogi deve ser muito forte para controlar seus sentidos, que são como cobras venenosas.
e não lhes permite agir de forma independente. Esse tema é muito importante e eu vou parar por aqui porque já deu 9. O próximo verso vai continuar falando desse tema. Então, eu paro por aqui porque aí a gente no próximo a gente continua falando desse assunto, né? De como a gente pode realmente controlar os sentidos e qual é a importância de controlar os sentidos. Por que que isso se torna algo importante para um transcendentalista? Então, só para a gente dar uma adiantadinha, né? O verso 59 diz: Ainda que o ser corporificado se esforce por renunciar ao prazer dos sentidos mediante regras severas, todavia permanece com o mesmo desejo sensual, mas ao experimentar ao Supremo, que é um gosto superior, sim pode dar as coisas ao mundo material. Então, a gente vai parar por aqui e aí a próxima continua desde esse ponto. Vocês têm algum comentário, pergunta? Nada? Neu, Daniel, que ficou de quietinho, hein? Nada, né? Tem bastante coisa, mas deixa para a próxima aula. Tá bom, tá bom. Qualquer coisa podem também mandar, escrever. Deixa eu ver aqui. Apenas agradecer. Hariboa, Nandini. E bom, então a gente para por aqui. A gente se vê. Eu mandei para vocês, né? O calendário aqui. No dia 25 de junho. Dia 9 de julho é feriado. Quem quiser, a gente vai estar em Baxidam trabalhando na construção de um temascal. Então, que é tipo uma sauna indígena. Espero que quem quiser, quem puder, quem estiver por perto, está super convidado. E muito obrigada mesmo por participar. Fico muito feliz sempre que a gente se encontra, muito feliz mesmo. E Haribo, se tiverem perguntas, dúvidas, podem me mandar, a gente pode ir respondendo também no grupo. E muito obrigado mesmo. A gente vai devagarinho, mas estamos já nos aprofundando cada vez mais. Ah, Nandini, que quer vir? Ótimo. Eu vou te mandar mensagem depois para a gente combinar. Haribo. Jai Guru Patita Pramana Haribo. ki Jai, Srimad Bhagavad Gita ki Jai, Guru Maharaj ki Jai, Shanto Maharaj ki Jai, Budaya Maharaj ki Jai. Haribo, muito obrigada mesmo. Obrigada pela possibilidade, pela oportunidade da gente poder falar do Bhagavad Gita. Eu fico muito, muito grata com todos vocês, de coração. Haribo, tá o convite Haribo. para a gente se ver também em Batidão. Deixa eu interromper. Haribo. Haribo, Jai. Bom ver vocês. Até a próxima. Dia 25 nós se vê de novo. Me avisa depois do Temascal. Tá, te aviso sim. Manda uma mensagem. Beleza. Haribo. Tchau. Haribo.